Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 24. Assim está escrito: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Estas foram palavras de Jesus quando, numa oportunidade, ele estava ensinando e estava numa casa, num local, e as pessoas se reuniram, havia muitas pessoas ali, diante do Senhor Jesus, para ouvir o seu ensinamento. E entre aquelas pessoas que estavam ali, assentados, tinham lá os fariseus, os doutores da lei, que vieram de todas as aldeias, tanto da Galileia, quanto da Judeia e de Jerusalém. Eles estavam ali. Nós sabemos muito bem qual era a intenção destes religiosos, fariseus, doutores da lei e escribas, que vinham às reuniões onde Jesus estava reunido com os seus discípulos e com a multidão. Eles não vinham com nenhuma intenção de ouvir, com o propósito de aprender e de seguir a Jesus e de obedecer o ensinamento de Jesus. A intenção deles sempre era contrária, era observar todo o movimento de Jesus no ensino, na pregação, na cura, para encontrarem alguma coisa que eles pudessem fazer como se fosse um cavalo de batalha para apresentar contra o próprio Jesus. E esta era a intenção que eles estavam ali. Mas Jesus nunca se intimidou com este tipo de pessoas. Jesus não se deixou abater pela presença deles. Jesus tinha uma autoestima equilibrada. Jesus tinha a unção do Espírito sobre a sua vida. Jesus sabia quem ele era e para qual finalidade ele veio ao mundo. Por esta razão, ele não se abateu diante destes aparentemente religiosos, mas que ocultamente eram verdadeiros inimigos de Jesus e da sua obra. Então, há um exemplo aqui muito importante. Quem sabe o que é e o que faz e a quem está obedecendo, não se deve deixar levar por intimidações, ameaças, provocações, sejam elas quais forem. Quem tem convicção do que é e do que faz e a quem está submisso, certamente vai continuar o seu trabalho com graça, com alegria, e o resultado que aconteceu com Jesus também acontece. E diz: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então Jesus estava fazendo o seu trabalho à sua maneira, como sempre fez, sem se importar o que as pessoas estavam olhando, o que estavam pensando e o que estavam tirando para colocar obstáculos. E como a virtude do Senhor estava com ele para curar, apareceu, em dado momento, uns homens que transportavam numa cama um homem que estava paralítico. Nós encontramos que foram 4 homens que foram a este, certamente já o tinham conhecimento, deveriam ter algum tipo de amizade, de confiança, para o paralítico acreditar neles e se deixar levar rua afora, numa cama, para ir aonde estava Jesus. Nós não sabemos a que distância estava o paralítico de Jesus,
Mas esses amigos não se importaram com a distância. O propósito deles, por crer em Jesus, por saber a veracidade da obra de Jesus, lembraram-se deste seu amigo e foram procurá-lo e, com o consentimento dele, o levaram a Jesus. Ocorre que quando eles chegam aonde Jesus estava, não havia nenhuma possibilidade de eles entrarem com o paralítico, porque havia muita gente por todos os lugares ali. Então ficava difícil. O que fazer agora? Depois de tanto sacrifício, o coração ardendo em desejo de ver um milagre na vida daquela pessoa que estava paralítico naquela cama, encontra a porta totalmente tomada por pessoas, sem nenhuma brecha, sem nenhum caminho aberto para que eles pudessem entrar. Observe aí que ninguém estava preocupado com o paralítico. Porque se estivesse, quando via um paralítico, todo mundo abria caminho e deixava passar com o paralítico. Estava numa cama, indefeso, para apresentá-lo diante do Senhor Jesus. Mas as pessoas daquela época não tinham esta consciência. Era como que se dissesse, eu cheguei aqui, e esse é meu lugar, e daqui eu não vou sair, daqui ninguém me tira, e quem chegou depois que fique por último. Deus abençoe, Renan Joe. Então é importante sabermos que aqueles 4 amigos, eles não se deixaram levar por isso, não se entristeceram, não voltaram atrás, porque seria frustrar a esperança do amigo que foi levado para ir estar frente a Jesus, mas na primeira oportunidade eles não conseguiram o resultado. Mas eles estavam decididos que naquele dia o seu amigo estaria de frente de Jesus e o milagre aconteceria. Então veja que a fé, ela move as pessoas diante da impossibilidade, ela faz aparecer uma oportunidade, uma saída, uma solução. Olhando horizontalmente, não achava saída em lugar nenhum, não tinha meios. Mas eles começaram a olhar para cima. E parece que quando se olha para cima, se vê oportunidades abertas. Foi assim com o povo de Israel, quando saíram do Egito, foram em direção ao deserto, e Faraó os perseguiu, e atrás vinha Faraó, à frente estava o mar, os lados estavam fechados, e agora, de onde viria a solução? Mas de cima estava aberto. A solução de Deus veio nas mãos de Moisés para tocar na água, e a água se abriu. Como o salmista também, quando ele perguntou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele certamente já tinha procurado o socorro à sua volta e não encontrou. Então ele levantou os olhos e disse, vou olhar para os montes. Quando ele procura olhar para os montes, a visão dele é levada além dos montes. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não está à minha volta, não está nos montes, mas está acima, no Senhor que criou os céus e a terra. Aqui, estes amigos parece que já tinham conhecimento destas experiências. Como não conseguiram horizontalmente, à sua volta não tinha saída, eles olharam e encontraram no telhado daquela casa uma solução. E que solução foi esta? Subir, abrir um buraco aonde Jesus estava e descer o paralítico com a cama. Que dificuldade! Subir, como que destelhar, tirar a proteção daquela casa, abrir o buraco ao tamanho da cama onde estava o paralítico e depois erguê-lo até o telhado. Não é fácil. Se carregar ali pelo caminho que eles vinham já era um tanto difícil, veja agora erguê-lo a uma altura
para dali depois descê-lo onde Jesus estava. Mas como eu disse, eles estavam decididos que naquele dia o seu amigo seria alcançado pela misericórdia de Deus. E entendemos porque o texto diz, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Bem, abriram o caminho, fizeram o buraco, desceram a cama, aonde estava Jesus. Quando eles desceram com aquela cama e o colocaram diante do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, vendo a fé deles. De quem? A fé dos 4 amigos e mais a fé do paralítico. Portanto, 5 pessoas com a fé genuína, uma fé que opera, uma fé que reage. E Jesus viu a fé deles. Nós não conseguimos ver a fé das pessoas. Nós não temos esta habilidade, mas Jesus tem. Jesus conhece. E quando chega o momento que há uma revelação de Deus, dá para se conhecer. Paulo, quando viu um homem lá paralítico, ele também viu que ele tinha fé para ser curado. Foi a mesma coisa aqui. Jesus viu a fé daqueles homens. E então, quando viu a fé deles, quer dizer, a fé é a plataforma por onde os milagres acontecem. Não é a fé no milagre, não é a fé na pessoa. A fé deve estar direcionada unicamente para Deus. O próprio Jesus ensinou várias vezes, tende fé em Deus. A fé em Deus. Não é a fé na cura, não é a fé nos meios, não é a fé nas pessoas, é a fé em Deus. Jesus viu a fé que dominava o coração daquelas pessoas e ao ver, sabendo que o caminho já estava preparado, Jesus não precisou perguntar a eles, vocês creem que eu possa curá-lo? Não. Em outras situações, Jesus perguntou, você crê? Creio, então seja feito conforme a tua fé. Aqui Jesus não perguntou. Como Jesus já viu a fé, Jesus disse, homem, os teus pecados te são perdoados. Somente isto. Ora, mas ele foi em busca de uma cura. E Jesus disse, os teus pecados estão perdoados? Será que alguma coisa não estava certa? Não, Jesus agiu perfeitamente, corretamente. A palavra de Jesus, uma palavra de Jesus é suficiente para muitas coisas. Quantas pessoas foram a Jesus em busca de uma cura, o Senhor o curou e eles ainda receberam a salvação. E disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Então aqui Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Esta expressão de Jesus para o paralítico foi, como que diz, a gota d'água para os escribas e os fariseus e os doutores da lei que estavam ali reunidos. Eles estavam esperando essa oportunidade. E quando Jesus disse isto, eles começaram a razoar. Quer dizer, falar entre dentes, falar no coração e dizendo assim, quem é este que diz blasfêmia? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Não tem outro que perdoa pecado. Só quem perdoa é Deus. E agora, Jesus está dizendo aí que os pecados são perdoados? Quando eles estão nesse arrazoamento, que eles estavam querendo criar um argumento para ir contra Jesus, o próprio Jesus, naquele dia, Jesus estava, como que diz, tinindo. Jesus viu a fé dos homens e do paralítico, e Jesus viu o coração dos doutores da lei, dos escribas e dos fariseus. Então diz aqui, ó,
Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Ou seja, o que é que está acontecendo no coração de vocês agora? Certo que Jesus entendeu e viu, porque a palavra de Deus diz: não há necessidade de que alguém diga nada a Jesus, porque ele bem sabia o que há no homem. Então, nada há no homem ou na mulher que Jesus não tenha conhecimento. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é Deus. Então diz: qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Era a mesma coisa. Os teus pecados são perdoados, ele seria curado. Dizer, levanta-te e anda, ele seria curado. E se tivesse pecado, também seria perdoado. A palavra de Jesus, ela era correta. Então, quando Jesus diz isto, eles ficam emudecidos. Como quem diz, Jesus percebeu o nosso pensamento e ele viu o que está dentro do nosso coração. Quando alguém usado por Deus dá uma palavra à semelhança dessa que Jesus diz, as pessoas parecem que perdem a compostura. Ele diz, mas está me enxergando por dentro? Pois é, Jesus nos enxerga por dentro. Ele vê a profundidade do nosso coração e o que está lá dentro, no pensamento e no coração. Então Jesus disse, qual é mais fácil dizer? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Porque eles estavam achando um absurdo Jesus falar, os teus pecados são perdoados. E colocaram até como alguém que estava blasfemando. Então vem o versículo que li, 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Jesus revelou uma outra coisa interessante aqui. Ele falou, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Então nós entendemos aqui que a vida humana, Deus a criou para viver na terra. Não existe outro lugar onde a vida humana possa sobreviver. A vida humana foi feita para viver sobre a terra. E todo o plano de Deus, ele gira em função da terra e do céu. No céu estão as coisas celestiais, as coisas divinas. Na terra estão o resultado da obra de Deus, as coisas que Deus criou, estabeleceu no seu lugar, e o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus e vive nesta terra e, portanto, depois daquela transgressão, ficaram separados de Deus, mas em Jesus eles podem ser reconciliados com Deus, restaurados à comunhão e voltar a participar da promessa inicial de Deus de que o homem desfrutará a eternidade com ele. Isto só será possível através de Jesus, não tem outro caminho. A única condição nossa de sairmos da terra e irmos para o céu é através de Jesus, e depois que formos transformados, o nosso corpo, corruptível, mortal e abatido, será transformado para ser semelhante ao corpo de Jesus, imortal, incorruptível e glorioso. E aí sim, poderemos ir ao céu e estarmos adaptados para morarmos lá, com um corpo espiritual glorificado. Porém, fora Deus, em outro lugar, não existe vida humana. Deus abençoe, irmã Doraci.
Então ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra. O sacrifício de Jesus foi feito na terra, oferecido a Deus, de caráter eterno, mas foi feito na terra para a humanidade que vive na terra. E quando Lucas diz aqui que Jesus disse, o Filho do Homem, esta é a expressão que Lucas faz referência a Jesus, falando aqui sobre a humanidade de Jesus, Jesus como homem. Então, a designação de Lucas é esta. Por isso que, em vários textos de Lucas, Jesus é chamado de o Filho do Homem. Já em João, ele é chamado Filho de Deus, porque está ligado à divindade. Já em Marcos, ele é chamado de servo, está ligado ao ato de servir. Mas em Mateus, ele é chamado de Messias, de rei, para os judeus. Mas aqui, voltando aqui, ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o que aconteceu? Ora, nós observamos aqui que Jesus viu a fé deles. A fé estava lá. Jesus viu. Jesus deu a ordem. Como houve aquela interrupção daqueles doutores, escribas e fariseus, Jesus então deu esta explicação e consolidou que ele tinha recebido do Pai o poder para perdoar pecados. E acontece que quando ele diz ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, diz assim, e levantando-se logo diante deles. Ou seja, o paralítico não ficou ameaçando levantar. Será que eu vou conseguir levantar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ficar em pé? Não. Não entrou dúvida nenhuma nele. Então diz aqui, levantando-se logo. Como que dizer? Ele de um salto, ele se levantou. Diante deles. E observe, alguém que está paralítico, acamado, está fraco. Não tem firmeza nas pernas, não tem equilíbrio. Quem está nesta situação está vulnerável. Mas à medida em que a palavra de Jesus foi proferida, o corpo daquele paralítico recebeu uma porção do poder de Deus e tudo aquilo que estava enfraquecido e vulnerável foi fortalecido. Era como se ele estivesse deitado e não paralítico. Porque quando Jesus deu a ordem e diz, levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Você já viu um doente, um paralítico, enfraquecido, se levantar, caminhar firme, ainda carregar o peso de uma cama? Nós não sabemos a distância, mas ele carregou até em casa. Para vir, precisou 4 amigos para trazê-lo deitado. Para ir, ele levou sozinho a cama. Glorificando a Deus. A fé deu resultado. Os amigos ficaram satisfeitos, porque o esforço deles não foi em vão. Foi recompensado a fé que eles tinham demonstrado, e a este amigo a quem eles tinham falado de Jesus, também não ficou decepcionado. Ele saiu com um milagre, ele saiu curado, ele saiu glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígio. E os doutores, escribas e fariseus ficaram de queixo caído e envergonhados. Não adianta querer atrapalhar a obra de Deus. Vai ficar envergonhado. Jesus aqui deu este exemplo. E nós, quando estamos fazendo o trabalho de Deus, sabendo quem somos em Cristo, o que Ele nos designou para fazer e a quem nós estamos obedecendo, não há nada que vá
nos intimidar e fazer-nos ficar amedrontados diante de situações e intimidações. Não. É aí que Deus vai nos dar graça e coragem, como deu a Jesus. A virtude do Senhor estava com ele para curar. Ao ver aquelas pessoas, aí que o poder de Deus o abasteceu de maneira completa. Será assim comigo, será assim com você, será assim com cada um de nós, quando mantivermos uma firme e plena comunhão com o Senhor, estivermos no exercício de um trabalho na direção e na vontade do Senhor. Deus abençoe a irmã Arilda. Na direção do Senhor. Então observe, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. No céu não se perdoa pecado, porque para o céu não vai pecador. O lugar do pecador é na terra. Então é aqui que ele é perdoado, e quando ele é perdoado, ele é transformado, e dependendo do perdão, se houver alguma enfermidade que seja como consequência, ao momento do perdão, a enfermidade também sai. Ela desaparece. E a pessoa fica sã. Foi assim que Tiago escreveu. E disse, está alguém doente? Chama os presbíteros, ore sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé, não o óleo. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas forá pelo enfermo? Foi. Mas Tiago, usado por Deus, disse, se houver pecado, serão perdoados. Então, a mesma coisa aqui. Jesus disse, o que vocês querem que eu diga ao paralítico? Levanta e anda, ou os teus pecados são perdoados? Tanto uma coisa quanto a outra. O resultado seria o mesmo. Seria a cura e a libertação daquele paralítico. Então veja, quantas coisas nós descobrimos aqui que nós precisamos aprender. E principalmente quando estamos no ambiente e sabemos que tem inimigos do Senhor Jesus, inimigos da obra de Deus, e às vezes as pessoas se intimidam com essas coisas. Ih, chegou fulano, Não, chegou. Encoraje-se no Senhor, fortaleça-se. A virtude do Senhor estará sobre a sua vida e você trabalhará na direção de Deus com poder e autoridade. E o nome do Senhor será glorificado. Nunca se intimide e nunca saia do ambiente quando observar que chegou aqueles que vieram somente para buscar alguma ocasião de apontá-lo e acusá-lo. Jesus não deu trégua para essa pessoa. Nós também não devemos dar. Devemos segui-lo com fé e amor, com alegria, e fazer a vontade do Senhor. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o único lugar onde nós precisamos ser perdoados é na terra, sobre a terra. E o Filho do Homem, Jesus, tem poder de perdoar pecados. Gravemos isto em nosso coração, glorifiquemos a Deus e o exaltemos por tão rica preciosidade que nós encontramos nesta palavra e que serve de encorajamento para a nossa vida, para que sigamos adiante, glorificando a Deus e contemplando as maravilhas do Senhor sendo operadas em nosso meio. Querendo Deus, amanhã retornaremos.